Olá, sejam bem-vindos ao canal IA História. Se tem um incêndio, a gente chama os bombeiros, certo? Parece a coisa mais óbvia do mundo. Mas e se eu dissesse que nem sempre foi assim? Pois é, a ideia de ter um grupo de pessoas, um serviço público organizado só para combater o fogo, isso é uma invenção com uma história, longa e fascinante. Vamos mergulhar juntos nessa jornada para entender como nasceram esses heróis que a gente conhece e admira hoje. E para guiar a nossa conversa, a gente vai fazer uma verdadeira viagem no tempo. Vamos começar lá na Roma Antiga, depois a gente dá um pulo para o Brasil colonial, que era uma bagunça só. A gente vai ver o nascimento dos nossos heróis nacionais, entender a relação forte que eles criaram com a comunidade e, no fim, celebrar essa herança de pura coragem. Então, vamos lá. Nossa primeira parada há quase 2000 anos nas ruas super movimentadas e, acredite, bem perigosas da Roma Antiga. E olha só que loucura! Antes de existir um serviço público, apagar incêndio em Roma era um negócio bem predatório. Pensa num cara chamado Marco Licínio Crasson, um dos homens mais ricos da história. Ele tinha uma brigada particular de escravos super treinados. Só que tinha um detalhe. Segundo o historiador Plutarco, eles só agiam depois que o Crasson negociava a compra do imóvel em chamas por um preço de banana. O lucro vinha muito antes da segurança. Foi só com o imperador Augusto que a chave virou e a ideia de um serviço focado em proteger a cidade e as pessoas de verdade começou a nascer. E o ponto de virada foi exatamente esse aqui, o ano 6 depois de Cristo. Aconteceu um incêndio gigantesco, devastador, que deixou claro que o sistema antigo não funcionava. Aí, o imperador Augusto tomou uma atitude que mudou a história da segurança urbana para sempre. Ele transformou o combate a incêndios em uma responsabilidade do Estado. E foi assim que nasceram os Vigílios Urbani, os vigias urbanos. Historiadores como John Cassio registraram tudo. Essa foi simplesmente a primeira força pública organizada do mundo com uma dupla missão: apagar incêndios e ser a polícia noturna. Augusto criou 7 coortes, cada uma com mais ou menos 1000 homens, para proteger as 14 regiões de Roma. Era uma força profissional, paga pelo governo. Agora, olha que interessante as ferramentas que eles usavam. Eram bem primitivas, mas muito engenhosas. Tinham baldes, que eles chamavam de ramae, mantas encharcadas com vinagre para abafar o fogo e até uma espécie de bomba d'água manual, a sifon. Mas a tática mais importante, considerando que as casas em Roma eram todas coladinhas umas nas outras, era a demolição. Eles iam com machados e ganchos e derrubavam o que fosse preciso para criar um espaço e impedir o fogo de se espalhar. Agora a gente dá um salto gigantesco no tempo e aterrissa no Brasil colonial. A mesma necessidade que Roma teve apareceu por aqui. Só que a resposta inicial, nossa, foi muito mais caótica e teve consequências terríveis. Esse trecho aqui da monografia A Realidade Histórica do CBMDF dá o tom da situação. O Rio de Janeiro era literalmente um barril de pólvora. As construções eram de madeira, tudo amontoado, sem a menor condição de segurança. Os incêndios não eram só comuns. Eles eram verdadeiras catástrofes que destruíam quarteirões inteiros, paravam a cidade e matavam muita gente. Os primeiros passos para organizar alguma coisa foram bem tímidos. Em 1797, um documento oficial, o Alvará Régio, jogou a responsabilidade para o arsenal da Marinha. Aí, em 1808, a família real chegou, a cidade inchou e a urgência aumentou. Mas o que veio a seguir foi o caos total. Cada órgão queria mandar, ninguém se entendia e a falta de coordenação era marca registrada de qualquer tentativa de apagar um fogo. Bom, essa bagunça toda não podia durar para sempre. A sociedade e o governo perceberam que precisavam de uma solução de verdade, unificada e profissional. Chegou a hora de criar um corpo de bombeiros de fato. E se prepara, porque essa parte é sensacional. Sem telefone, sem sirene, como é que se avisava que estava pegando fogo? O alarme era, assim, 3 tiros de canhão, lá do Morro do Castelo. E não era para assustar, era o aviso oficial. Para saber onde era um incêndio, os sinos das igrejas tocavam de um jeito específico para cada bairro. De dia, uma bandeira vermelha era hasteada. À noite, uma lanterna vermelha. E mais, os moradores eram obrigados a colocar luzes nas janelas para iluminar o caminho do socorro. Imagina a cena. A gota d'água, o evento que fez todo mundo dizer chega, foi um incêndio gigantesco no Teatro São João. A coisa foi tão séria que o próprio imperador Dom Pedro II foi até lá e, dizem os relatos, ajudou pessoalmente a combater as chamas. Essa experiência foi tão marcante que ele se convenceu. O Brasil precisava de uma força de bombeiros profissional e bem equipada para ontem. E aí veio o momento decisivo.
Em 2 de julho de 1856, marcado por esse evento e pela pressão popular, Dom Pedro II assinou o decreto que finalmente ia formalizar a profissão de bombeiro no Brasil. Mas atenção, é importante entender uma coisa. O Decreto 1775 não criou o serviço do zero. O que ele fez, e essa foi a grande sacada, foi organizar a bagunça. Ele pegou todas as seções que já existiam, mas que trabalhavam separadas, a do Arsenal da Marinha, do Exército, a das Obras Públicas, e uniu tudo numa corporação só, o Corpo Provisório de Bombeiros, agora sob o comando do Ministério da Justiça. Só que a história dos bombeiros é muito mais do que só datas e leis, né? Vamos falar agora sobre o coração disso tudo. Sobre os valores que transformaram esse trabalho numa verdadeira missão de vida. Olha que frase poderosa dessa monografia. Relação afetiva com a comunidade. Desde o começo, não era só um serviço técnico, era um pacto de ajuda mútua, de solidariedade. E essa tradição continua firme e forte. Um belo exemplo disso hoje em dia é o projeto Bombeiros do Amanhã, do Corpo de Bombeiros do Mato Grosso do Sul. Eles pegam jovens e ensinam civismo, prevenção, fortalecendo esses laços com as novas gerações. É lindo de ver. E esses valores aqui são a alma da corporação. Ação voluntária, coragem, desprendimento. Isso aqui não é só um emprego, é um chamado. Exige companheirismo, uma solidariedade imensa, persistência e estar pronto o tempo todo para encarar o perigo pelos outros. São esses os valores que a gente vê em ação até hoje, seja numa emergência real ou em projetos incríveis como Bombeiros do Amanhã. E assim a gente vai fechando o nosso ciclo, conectando essa linha do tempo enorme que começou lá com os vigias de Roma e nos trouxe até a instituição moderna e respeitada que conhecemos. Olhando para essa linha do tempo, a evolução é impressionante, né? Começa lá no ano 6, com Augusto criando os Vigiles. Dá um salto para 1797 com a primeira faísca de um serviço no Brasil. Chega ao grande marco de 1856 com a unificação de Dom Pedro II. Depois, a modernização, em 1913, quando os carros substituíram os cavalos. E, finalmente, em 1964, a transferência do Corpo de Bombeiros para a nova capital, Brasília, mostrando a importância da instituição para o país inteiro. Dos baldes de couro em Roma aos equipamentos de altíssima tecnologia de hoje, as ferramentas mudaram da água para o vinho. Mas a missão, o espírito da coisa, continua exatamente o mesmo. Correr na direção do perigo quando todo o resto do mundo está correndo para longe. Isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Afinal, o que é que define um herói? Se curtiu conhecer essa história incrível de coragem e de evolução, não esquece de deixar aquele like, de se inscrever aqui no canal e a história para a gente continuar descobrindo mais juntos. Valeu e até a próxima!